6 máquinas têm capinha, que a minha aluna fez. Só que essas capinhas, elas estão aqui, ó, vem ver. Com essa parte aberta. Eu quero fazer com essa parte fechada. Eu vou fazer a da minha mãe já fechadinha assim. Então, vamos lá, como é que a gente vai medir, tá? Se você estiver trabalhando com a sua industrial, você vai pegar a sua fita métrica e na parte maior que ela tem, você vai medir. No caso, a parte maior dela é aqui. Essa industrial, por exemplo, eu faria com 65, tá? Eu adicionei 5 centímetros. E você mede aqui também, ó. Daqui pra cá, tá? Daqui pra cá deu 58. Eu vou arredondar pra 63. Pra deixar uma distância segura. Então, a gente consegue fazer tanto pra doméstica quanto pra industrial. E a capinha que eu vou fazer é pra essa belezinha aqui, que é a máquina da minha mãe. Ela chama de senhorinha. Então, eu vou fazer a mesma medição que eu ensinei pra vocês agora, ó. Daqui pra cá e adiciono 5. Daqui pra cá e adiciono 5. A gente vai primeiro entender essa parte do abraço. Se vocês quiserem fazer com amarração, como nós temos aqui, vem cá, amor, pra mostrar, ó. Como nós temos aqui, então vai ser somente essa parte, tá? Mas eu quero fechar aqui. E essa parte do fechamento vai ser um pouquinho depois. Eu vou trabalhar, meus amores, com retalho, tá? Então, a gente lembra que quando a gente vai unir os retalhinhos, entra meio de cá e meio de cá. Então, quando eu fiz aqui a medida, eu adicionei tudo que eu vou perder quando eu fizer essa costurinha do watercolor. Agora, a gente vai unir essas faixinhas do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês na técnica watercolor. Então, eu já tô aqui com o tamanho certinho, que vai ficar top na máquina. Eu não vou fazer as laterais de retalhos, eu vou fazer de tecido liso. Vou utilizar o xadrezinho para as laterais, eu acho que vai ficar um mimo. E para os acabamentos de viés também. E aí, eu vou unindo. Se você não estiver trabalhando com retalhos, você vai trabalhar com o tecido inteiro e você estrutura. Esse aqui, eu vou estruturar com vocês com dupla soft. Na aula, eu ensinei como você vai estruturar com o nylon dublado e o TNT. Esse aqui, eu vou usar o dupla soft para aumentar o repertório de vocês, tá bom? Prontinho, amores. Fiz a capinha, ainda não estruturei, porque eu vou já cortar essa lateral daqui, ó. Então, como é que a gente faz para medir a lateral, certo? Ó, eu vou medir a altura. Eu quero com 22, vou botar 23. E essa parte daqui, eu quero com 20, tá? Então, eu vou fazer um retângulo um pouquinho maior que 23, porque eu vou ensinar vocês como é que a gente consegue chegar na medida, tá? Um pouquinho maior que 23, eu vou fazer com 27. E aqui eu vou fazer com 20. Para que ele possa fazer essa curvatura aqui. E aí, eu vou achar o raio de acordo com o retângulo, né? Quer dizer, com o quadrado. Faça um quadradinho aqui para ver qual é o raio que eu vou diminuir aqui, para ficar bem legal. Aqui eu tenho o meu Dubla Soft. Esse daqui, ele tem um termocolante de um lado e a manta do outro. Eu cortei aqui, ó, um pouquinho menor do que o meu painel de retalhos. Essa parte aqui é a entretela, né, de colarinho. E eu vou do meio para as laterais, pressionando para que o meu termocolante grude na entretela. O meu tecido, ele tá na entretela e o meu termocolante vai estar na entretela também, tá bom? Então, é desse jeitinho que a gente vai do meio para as laterais e depois do meio pro topo e pra base. E depois que eu passei, vai ficar grudadinho essa parte daqui, no Dubla Soft, na entretela, tá bom? Não precisa quiltar, não precisa passar a costura. Se você fosse trabalhar com TNT e nylon dublado, precisaria. Se você estiver usando dubla fácil, dubla firme, dubla soft, não precisa. Já tá pronto pra gente costurar.
Então, agora eu vou pegar o retângulo da lateral, que a gente já aprendeu a medir. E eu vou colocar aqui, ó, termocolante viradinho pra cima, manta pra baixo, tecidinho pra cima. E agora eu vou fundir o tecido na manta. E quem vai me ajudar a fundir é esse termocolante. Eu não preciso quiltar em momento algum, porque isso aqui já fica uma dublagem definitiva. Depois que a gente encontrou o raio, a gente vai refilar o retângulo e unir ao forrinho. Então, você corta o forrinho maior, coloca em cima e faz uma costurinha de segurança. Com pontinho 5, 4,5, para conseguir unir, tá? Tecido principal e o forro. Em todas as partes, lateral e no corpinho. Depois que a gente refilar, ó, vai estar assim. Lembrando que eu cortei mais alto, porque aí vai ficar mais fácil pra mim depois só refilar essa sobra, tá? Agora eu vou encontrar meio com meio e a gente vai trazer essa costurinha, ó. Vou mostrar bem de pertinho. Paralelo. Dá 2 pontinhos, 3 pontinhos. Ó. A gente vai descendo, 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 até chegar aqui no final. E eu tô colocando forro com forro. Olha só. Eu já uni aqui. E aí, eu dobrei, certo? Vim com o lápis. Marquei. E essa sobrinha que ficou é que vai embora, beleza? Depois eu venho e passo uma costurinha pra poder prender o tecido principal e forro. A próxima, do outro lado, eu já nem preciso mais calcular. Agora sim, eu venho, marco com essa sobrinha e, ó, faço uma costurinha pra dentro dessa marcação. E essa costurinha vai ser com um pontinho 3, 2,5, mas bem pertinho dessa marcação, tá bom? Costurinha feita, em cima do risco, eu venho e refiro. Pronto. Agora, eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. Aplico essa lateral aqui do outro lado. Forro com forro, a gente traz pra cá e depois traz da ponta pra cá. E aí, a gente fecha essa etapa pra poder colocar o viés. Olha só como que ficou. A gente vai agora colocar o viés nessa parte daqui, ó, curva. E aí, precisa, sim, o tecido ser enviesado. E aí, o que é que eu faço, tá? Eu vou pegar aqui, na parte de dentro, o meu viés, ele tem 3,5. Eu fiz viés contínuo de um quadradinho de 30 por 30. Deixa eu ver quanto é que eu consegui, tá? 30 por 30. Com viés de 3,5, metro, 1,50 m, 2 metros. Aí, a gente vai colocar aqui e vai passar uma costurinha. Eu vou mostrar pra vocês essa costurinha, tá bom? Coloquei o pontinho 3,5. E aí, com essa faixinha, direito com direito, vou fazendo essa costura.
Esse barulho aí de fundo é no setor de expedição. Aragão da cotação. Aragão da expedição tá enviando as caixinhas de algumas alunas. Coloquei dos dois lados. A parte que precisa ser enviesada é apenas essa parte da curva, tá? Com a gracinha, né? A gente vai colocar todo mundo para o outro lado. E aí, a gente vai virar para poder rebater. Eu vou trazer para vocês uma dica muito bacana que eu faço aqui, que é usar a cola pano para estabilizar. Vocês podem usar também, caso queira, né? Clipezinho, tá? Então, ó, eu passo a colinha pano aqui, venho com o meu viés e, ó, eu vou prendendo para ele esconder essa costurinha que tem aqui de baixo. Essa é a minha meta, ficar uma gracinha. Prontinho. Que lindo, que lindo, que lindo. Ó, um lado já tá aplicado. Agora, vamos trabalhar nesse outro lado. Coloca todo mundo pra lá. Você pode colar, mas você também pode clipar. Fica muito lindinho. Depois que a gente passou aqui, viés nas laterais, a gente vai pegar uma faixinha também de 3,5. Não precisa ser enviesada, certo? Pode ser cortada no fio do tecido. E a gente vai colocar aqui dentro, ó. Depois que prendeu aqui dentro, as faixinhas com 3,5. Se quiser fazer com 4 centímetros pra ter uma folguinha, fica bom, muito bom também. Ó. Agora, a gente vai colocar tudo aqui pra fora. E a gente vai rebater, fazer uma costurinha de pesponto, fazendo esse acabamento nessa parte aqui de baixo. E aí, acabou. Ficou pronto. A nossa capinha, eu coloco na máquina pra vocês verem como que ficou, tá bom? Agora, a gente vai tirar a humilhação dessa máquina e vai colocar uma capinha muito linda pra combinar aqui com ela, com o cenário. Olha que coisinha mais fofinha que tem aqui. E aí, vocês vão ver. Parte frontal vai ficar assim. A lateral com esse tecidinho xadrez. Olha que linda. E aí? Me conta o que é que você achou. Estelinha, acho que gostou, hein? Conta pra mim, que eu quero saber. Essa mesma forma de fazer da máquina doméstica, dá pra trabalhar na máquina industrial, seja de transporte simples, ou na maior, que é a de transporte duplo. Essa daqui, ela é maior, só que a forma de fazer a medida é a mesma, tá? Na parte maior, faz o abraço, faz o retângulo, e aí vem com o papelzinho de molde, vendo qual é a curvatura que vai ficar legal aqui, tá? Vai precisar de um papelzinho para fazer o molde. E a gente consegue fazer também, por exemplo, uma capinha, e eu quero fazer uma só que de plástico, para scan. Porque quando ela tá fechadinha... Deixa eu tirar o suporte aqui, peraí. Olha, dá pra ficar assim, desse mesmo jeito. Com esses gabaritos, meus amores, vocês conseguem encontrar tanto as curvas quanto as quinas
tá? Então, por exemplo, esse aqui tem um raio de 15, caixinha de leite, que é a quina, de 15. Esse de 8,5, esse de 10. Então, a gente foi do 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11. Depois, 12, 13, 14, 15. Finalizamos no 15, tá? É uma curvatura bem grande. E caixinha de leite de 15 também. O que foi que eu fiz? Plastifiquei. Lá no módulo de moldes, eu ensino como plastificar os moldes. E aí, eu recortei e fiz aqui, ó, um recorte pra gente poder fazer a nossa caixinha de leite. Cortei aqui um triângulozinho também e fiz isso em todos os meus gabaritos. Olha que legal. Pra capinha da minha mãe, eu utilizei um raio de 11. Mas olha, aqui para essa máquina, se eu fosse fazer uma capinha para essa máquina, eu iria utilizar o de 8,5, ó. Para poder fazer essa curvatura e conseguir encaixar direitinho na máquina. Então, com esses gabaritos, vocês conseguem fazer com muito mais facilidade. Chegam no retângulo e faz a curvatura nas quinas do retângulo. Quando vocês entrarem aqui no casulo, vocês descem até o último módulo, tá? Aí vai ter facilitadores e artes de presente. Você clica em módulo para poder acessar e vai abrir tudo que tem nele. Tem régua para alças, régua para margem de costura, régua para cantos arredondados, caixinha de leite, porta-viés, capa e contracapa do caderno do casulo, arte para sublimar xícara com arte do casulo, ficha do pedido do cliente, ficha do cliente, que é o cadastral, e gabaritos de curvas e quinas. E aí, você vai encontrar o arquivo colorido e o arquivo preto e branco aqui, tá? Então, o colorido é para quem tem tinta colorida para imprimir e o preto e branco para quem vai imprimir só em preto, para não ficar muito manchado de cinza, tá?